A maternidade pode ser mesmo incrível, mas ela arranca pedaços da gente. Daí aos poucos, e se a gente se esforçar para isso, é possível voltar a ser inteira. Não aquela inteireza dos indiferentes, dos medrosos, dos que nunca se deixaram quebrar. Falo aqui da inteireza reconstruída, da inteireza que corajosamente cria e recria pedaços de si. A inteireza que se permite renascer mosaico. E assim, a gente abre o episódio número 1 do quadro Saúde Fora da Caixa, do podcast Um Médico Além do Jaleco. E eu tenho a honra de abrir esse episódio com a minha amiga de muito tempo, Carol, que é médica ginecologista e obstetra. Carol, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui, ainda mais para explorar essa temática que eu amo tanto, que é a maternidade. O episódio de hoje, gente, se chama Maternidade. Meu filho nasceu. E eu? Como que eu fico no meio disso tudo? Aproveitando para me apresentar, eu sou André Manuel, sou médico, pós-graduado em nutrologia médica, mestre em ciências médicas, dialogo e comunico sobre saúde, gordofobia e estilo de vida na internet dentro dos meus atendimentos. E aqui nesse podcast, a gente vai ter 2 quadros. Um quadro é o de boca aberta, onde eu te conto histórias que deixam as pessoas de boca aberta sobre pessoas que não aguentam mais ouvir falar que para emagrecer é só fechar a boca. E aqui, no quadro Saúde Fora da Caixa, a gente vai ter entrevistas com grandes personalidades, viu? Começa com a Carol, que é profissional de saúde, a gente vai falar de maternidade daqui a pouquinho. E na sequência a gente tem várias pessoas, gente. Tem atriz, tem ator, tem outros profissionais de saúde, tem gente famosa da internet, a gente vai ter gravações com gente do mundo inteiro. Vem entrevistas sensacionais para construir saúde contigo, de onde quer que tu esteja. Carol, te apresenta para quem tá aí nos conhecendo hoje pela primeira vez. E aí tu sabe que aqui o negócio vai ser frenético, hein? Vamos lá. Então, eu sou a Carol Soares e há 2 anos e 9 meses atrás eu me apresentava como: oi, eu sou Carol Soares, sou obstetra, sou ginecologista, enfim. E hoje eu me apresento como: oi, eu sou a Carol, a mãe da Manu e a mãe do Pedro. A maternidade tem disso, né? Ela te faz ter uma nova persona, que é a mãe que aparece dentro de todas as personas que a gente já tem. Então, hoje é isso. A Manuzinha tá com 2 anos e 9 meses e o Pedrinho com 5 meses. Que demais, Carol. E sabe que tu fala logo de uma palavra que me chama muito a atenção e que, pra mim, fala muito sobre saúde também, né? Porque não sei como foi a tua experiência, mas ao longo desse tempo todo trabalhando com mulheres, né, 80%, 90% dos meus atendimentos são com mulheres, grande parte delas depois de terem gestado e que se percebem meio perdidas, assim, né, tentando dar conta de vários pratinhos e com dificuldade. E uma das coisas que eu percebo é essa necessidade que a gente tem como seres humanos de definir quem a gente é, quem é a nossa identidade, aceitá-la, e construir um estilo de vida, falando aqui de saúde, de hábitos e práticas, que seja coerente dentro desse contexto, né? A Carol mudou muito depois aí da Manu e do Pedro? Muito. E é engraçado tu falar isso, porque esses dias eu estava brincando com a Manu e eu perguntei pra ela: quem você é? E ela falou pra mim: eu sou a Manu, eu sou criança. Aí ela falou: e você, mamãe, quem você é? Aquilo bateu tão forte, porque eu pensei: nossa, como é que eu vou explicar pra ela quem eu sou? Mas naquele momento eu falei: eu sou a sua mamãe. E de verdade, isso hoje me define muito, né? Eu acho que ao longo da vida a gente vai se definindo de jeitos diferentes, né? E a gente não precisa deixar de ser alguém agora, porque não é mais quem a gente era antes, enfim. Total. Mas eu acho que as mulheres trazem isso muito forte, os pais também, porque a gente tem visto uma paternidade cada vez mais ativa nisso, né? Mas eu acho que as mães trazem muito forte o antes da maternidade e o depois da maternidade. É um grande marco. E o que mais mudou na tua vida depois da chegada da Manu, que foi a primeira aí, né? A primeira, André, eu não tenho dúvidas nenhuma em te dizer que foi a perda da individualidade. Isso foi muito chocante, né? A conjugalidade, o ser casada, nunca tinha me tirado essa perda dessa individualidade, né? Então, assim, eu estou de férias, ele não está, eu podia viajar, ele não. Eu acabei o consultório, eu queria passar num barzinho com as amigas, eu passava e ele não. Sempre teve essa liberdade, sempre. Assim, né? E o filho, ele te faz ser um plural obrigatório. Então, assim, eu vou com ela.
né? Ainda mais essa maternidade que a gente tem hoje, que a gente quer vivenciar isso, a gente não quer delegar o tempo inteiro, né? E teve a amamentação, que também foi amamentação exclusiva até 6 meses, então obrigatoriamente, ou a cria tá com a gente, ou a gente deixou leite para a cria. E Então, aí é poucas horas também, né? poucas horas, então tudo tem o tempo contado. Então esse egoísmo que a gente tem também, porque hoje em dia a gente também é mãe e é pai numa idade que a gente já sentiu muito esse gostinho da individualidade, da liberdade, isso a gente não tem mais. Então a maternidade ela chega acabando um pouco com isso. E pra mim isso foi muito forte, assim. O peso dessa responsabilidade de ter um ser que se alimenta de mim no começo da vida. Literalmente, que depois eu preciso alimentar, eu preciso organizar toda a logística, né? Então tudo isso foi muito, muito impactante no primeiro filho. E claro, dependendo, rede de apoio é uma coisa muito importante, mas se a gente tem mais, vai ser mais fácil, se a gente tem menos, vai ser mais difícil. Mas eu acho que a perda da individualidade bate muito forte. E aí, quando vem o Pedro, né? Eles têm que diferença? Eles têm 2 anos e 4 meses de diferença. Boa. E a Carol não falou isso, gente, mas a Carol... eu até tava comentando isso com a Bia antes de a gente começar. Eu e a Carol, a Carol viu eu nascer, basicamente, né? A gente é do interior de Santa Catarina, a gente morava no mesmo prédio, literalmente no mesmo andar, éramos vizinhos de porta. A gente tem uma diferença de o quê? Carol, você tá com que idade agora? 40. 40, eu fiz 31 essa semana. 10 anos, eu mais ou imaginei menos, de que era diferença. E aí eu lembro, é muito vívida essa memória na minha cabeça, tá? Eu lembro de eu na janela, horário de almoço. A gente morava no 7º andar de um prédio, bem no centro da cidade. E eu lembro que a Carol foi a primeira pessoa que estudava medicina. E eu via a Carol chegando de branco das aulas na hora do almoço. E me era uma referência, assim. Eu via, um dia eu vou ser que nem ela. Era literalmente essa a sensação que eu tinha como criança na época. Legal, né? Porque tu devia estar no começo da faculdade, então eu tinha, sei lá... 11, 12 anos. Era uma criança que tava ali sonhando com isso, assim. Sim, é engraçado tu falar isso, porque ontem eu falei pro meu marido, né? Eu vou no podcast do André. Daí ele falou ainda, nossa, esse menino é demais. Eu falei, ele não é mais um menino. Porque era a ideia que a gente tinha, claro, né? E a minha memória vívida é a tua mãe chegando contigo, bebê. Olha que isso. Eu tinha 10 anos. Isso é muito bonito, assim, de legal, a gente ver, legal. de construir. E aí, né? O que eu ia falar é que além de ter sido essa referência pra mim, tu foi a primeira médica que eu sabia que era uma profissional séria, uma profissional competente, que foi pra internet e disse, eu sou médica, estou na internet. E aí, olha a curiosidade que engraçado, né? A gente sabe que número de seguidor não é nada, né? Mas eu sempre via tu no Instagram como uma referência pra mim. Isso quando eu comecei no Instagram em 2016. E aí eu esqueci essa pauta, né? E aí, de repente, hoje eu me olho no Instagram e eu te ultrapasso no Instagram, né? E eu falo, caramba, que loucura! Outros médicos já me falaram isso e eu fico super feliz, né? Eu brinco que, poxa, eu cheguei quando tudo era mato. Eu fui... Não, posso estar mentindo, mas tenho quase certeza dessa informação, o segundo Instagram médico de Florianópolis. Então, assim... Eu não quis usar o meu nome na época. Porque não vou me expor, eu não sei como é que vai ser isso, né? Era o blog 9 meses. Era o blog 9 meses, então eu escrevi ali. E aí tinha, sim, claro, aquela coisa de, tipo, chegou a blogueira no hospital. E em algum momento eu assumi essa persona também. Sim, eu sou a blogueira, eu sou a influenciadora digital, eu gosto de falar pro público leigo daqui, eu tenho muito retorno, tenho muito carinho daqui. E hoje em dia a gente vê que isso é uma verdade na medicina. Total. É uma profissão? Uma profissão, hoje exatamente. eu dedico mais tempo pra criar conteúdo do que pra atender pessoas, literalmente. É isso. E isso é levar saúde também. Lógico, a gente acaba cumprindo um papel que poucos estão disponíveis a cumprir, né? Que é também falar da gente, em primeiro lugar, e lembrar, eu sou médico, mas eu sou André, eu sou Carol, eu sou médica, eu sou mãe, mas eu sou Carol, eu não deixo de ser. E por isso, André, que eu acho muito importante, por exemplo, muita gente perguntou, nossa, por que tu expôs quando tu não conseguiu engravidar da primeira filha e tu tinha infertilidade, tu foi lá e falou, poxa, eu fiz fertilização in vitro, porque eu achava que eu devia aquilo para aquelas 50 mil pessoas ali que me seguem, né? E porque eu achava que a gente pode desmistificar muita coisa. O médico, ele ainda tem um papel muito importante na nossa sociedade, a gente tem que agarrar esse papel mesmo, de verdade, dizer, não, olha aqui, ó, eu consigo passar essa informação, mas eu sou pessoa. Eu sou um médico que sabe de nutrologia, mas é difícil para eu emagrecer também. Total. Então, o meu processo continua e é difícil para mim também, exatamente. Então, essas dificuldades, assim, me colocar como uma mulher igual a todas as outras fez muita diferença. Que massa. E aí, eu queria entender muito um aspecto, assim, da tua vida.
como que é a tua relação com o estilo de vida como um todo, assim? E aí, já trazendo essa realidade dos filhos, né? Eu vejo muitas mulheres, assim, que, nossa, sempre se cuidaram muito, sempre gostaram e tal, de dormir bem, se alimentar, fazer exercício e tal. E aí planejam tudo pra ter a gestação e conseguir olhar pra tudo isso. E aí, quando o filho chega, vem que a realidade é outra, assim, né? Isso impactou tua vida, o teu estilo de vida, pensando em construção de saúde, assim, né? Em rotinas de saúde. Foi muito impactado pela maternidade? Não foi? Como que é essa parte? Totalmente. Totalmente impactado. Meu, do marido, né? Porque Uhum. é a família como um todo. Mas de um jeito positivo e às vezes de um jeito negativo. O que eu vou te dizer? A Uhum. criança, ela muda de rotina muito rápido. Nesse 1 ano que um bebê sai de um bebê que mal segura o pescoço até um bebê que anda e fala depois de 1 ano, ele vai mudando a rotina muitas vezes. Então é assim, meu horário bom de fazer exercício é às 6 da manhã, porque o Pedrinho não acordou ainda. Daqui a 1 mês, não, 6 da manhã não dá mais. 6 da manhã ele tá com a corda toda. Agora passa pra meio-dia. Aí eu brinco que eu treino em horário de herdeiras, assim, todo tempo. Então, isso é importante. Outra coisa é assim, por que eu quero me exercitar hoje? Cara, a coisa que eu mais quero hoje é ter uma coluna muito boa. Porque eu preciso sentar no chão e me levantar com o bebê no colo, porque a outra tá quase caindo do escorregador e eu tenho que sair correndo, entende? Então, assim, penso mais, tipo, sei lá, pode falar bunda, né? Se a bunda vai ficar boa, se vai isso, não é mais uma questão só estética. Eu preciso de um corpo que funcione muito, porque eu tenho outras 2 pessoas que dependem de mim. Então isso é muito importante. Além da tua profissão, né, Carol? Que também tem Além da minha físico profissão. envolvido, né? Tu Exato. tá ainda fazendo parte, Sim. normal, né? E além disso, que também é super, né, importante e desgastante. E eu acho que pegou uma outra coisa muito importante lá em casa, que é assim, a gente é um exemplo. Eles não fazem, simplesmente não fazem o que a gente pede pra eles fazerem. Eles só fazem o que eles veem a gente fazendo. Então, assim, eu treino hoje, assim, de certeza 3 vezes por semana, né? Quando dá mais. E pelo menos em 2 a Manu vai junto. Um é um treininho funcional que a gente faz na quadra ali do condomínio, como dá, ou num parque, e ela faz junto, fica um pouco brincando, um pouco fazendo treino. E o outro ela vai pra academia. Às vezes ela também fica me vendo, às vezes ela leva um brinquedinho, uma massinha, alguma coisa, mas ela tá ali. E esses dias alguém falou, não sei o que, exercício, e ela olhou pra pessoa e falou assim, ó, a minha mamãe faz exercício. Ai, querida. E eu achei muito legal isso, vai ficar no inconsciente dela e na história dela, então já começa a ter isso, né? Uma construção em torno da saúde Uma construção. mesmo, né? Eu acho que outra coisa do estilo de vida que pega muito é a privação do sono, né? Pra todos os pais. Então tem gente que se dá melhor com isso, tem gente que não, isso é muito importante, a gente tentar criar, assim, uma rotina o melhor possível quanto a isso, né? E a gente também ser realista com a gente. O quanto eu consigo, o quanto eu não consigo, o quanto eu vou precisar delegar, né? O quanto não. Então, acho que isso é bem importante. Eu acho que tem uma pauta aqui que é importante a gente lembrar, que é essa construção de um estilo de vida saudável, né? É muito fácil eu chegar como médico, né, cheio dos meus privilégios, homem, jovem, branco, classe média boa, super estável e tal, e falar, tem que fazer, acordar cedo, meditar, rezar, comer saudável, proteína, tal. De repente tá lá a mãe, né, muitas vezes longe dos privilégios que eu e tu temos, porque acho que tu teve uma maternidade com toda a estrutura que pode se ter, né, uma realidade de pouquíssimas mulheres, né. Toda. Aí a gente vai comparar essa descrição da minha realidade, que é a realidade talvez mais sutil que a gente pode viver, com a realidade de uma mulher que trabalha às vezes 10, 12 horas por dia, se locomove de ônibus, de transporte público para dar conta do recado, e vem a gente às vezes aqui na internet e desconsidera completamente as dificuldades que o outro tem, né? E aqui vem de novo o problema que, enfim, é o que eu hoje mais estudo, né? Meu doutorado tá vindo, tá? Tô começando aí, tô escrevendo projeto agora e tal, e eu vou estudar gordofobia e pressão estética e essas facetas mais socioeconômicas da obesidade, né? Não tanto o aspecto biológico, assim. E eu acho que aqui a gente fala de uma questão que está muito estrutural, que é essa cobrança pela rotina ideal, essa cobrança pelo estilo de vida ideal, seja no teu caso, na pauta de hoje aqui, na vida dessa mulher que tem esse filho e fica ali 1, 2, 3 anos totalmente dedicada à maternidade em si, o estilo de vida dela é impactado, ou em outros contextos, né, que a gente vê essa propagação de um estilo de vida perfeito, ideal e romântico, que na realidade, gente, sinto lhe informar, não existe na vida real de praticamente ninguém. E a gente acaba nutrindo essa forma de pensar que não tá ajudando, não tá sendo legal, né? Eu tento tomar cuidado para aquela pessoa, Carol Soares, ali no Instagram,
também errar, muitas vezes. E também fazer uma maternidade que não é tão perfeita. Porque a que eu gostaria de apresentar para os meus filhos é a perfeita, fato, né? E a que eu gosto de mostrar também é a perfeita. A gente não gosta de mostrar que a gente erra. Ainda mais nessa função que é simplesmente a mais importante da minha vida. É muita dureza isso, né? A gente, falar do teu trabalho é uma coisa, do teu relacionamento pessoal. Mas assim, falar de ti como pai, como mãe, é devastador. Então, assim, eu tomo cuidado para não dizer que quando a minha filha não assistiu TV, por exemplo, até os 2 anos de idade, eu tinha alguém que fazia o meu almoço todos os dias. Não era eu que estava lá fazendo o almoço. Por isso é que eu estava brincando com ela e ela não estava na TV. Mas se eu fosse a mulher que tem que fazer o almoço, limpar a casa e cuidar da minha filha, ela estaria vendo TV também. Então a gente precisa ajustar isso, né? E a gente, como médico, principalmente, é muito importante isso. Eu já pedi perdão, né, para todas as minhas pacientes pelas coisas que a gente perguntava antes de ser mãe. Eu imagino. Tem uma pergunta infame, eu sempre falo essa. Quando elas voltam um mês Quero depois aprender de ter pra eu nunca mais fazer, então. Me conta. Depois que elas voltam um mês, assim, depois de ter filho, a gente pergunta. E a vida sexual? E os exercícios? Está fazendo? Aí depois de ter filho eu falo, olha só, eu sou obrigada a perguntar isso, porque faz parte da anamnese dessa consulta. Mas assim, exercício físico é difícil, né? Nessa fase, um mês depois, né? Então, relação sexual, não, tudo bem se não tiver feito. É normal. Isso, mas é muito impactante quando o médico pergunta pra gente e a gente fala, não, eu não faço exercício, não, eu não reiniciei a minha atividade sexual, não, porque parece que eu tô fazendo uma coisa errada. Então, esse abraçar as pessoas, e na maternidade acho que as pessoas precisam muito ser abraçadas, que é, olha, se tu estiver fazendo o teu melhor, tá bom, já tá bom. E eu acho que aqui a gente abre uma outra pauta, que é, enfim, pauta para um outro podcast inteiro, mas que eu não quero perder a oportunidade de comentar, assim. A gente, como profissional de saúde, tem uma responsabilidade que a gente não tem ideia quando a gente começa a nossa vida profissional, e eu acho que tem profissionais de saúde que nunca vão ter a verdadeira noção do impacto que a gente tem em cada palavra, em cada olhar, em cada respirada que a gente tá, quando a gente tá diante de outra pessoa. Ainda mais na internet aqui, que o negócio fica mais alcançável, o alcance fica maior, né? Eu vejo situações, Carol, no meu dia a dia, de a gente ficar embasbacado, assim, das coisas... Bom, tu com certeza também, né? Das coisas que eu ouço, das coisas que eu vivencio, e aí não adianta a gente cair naquele discurso raso e barato, de dizer, é porque foi pelo plano, é porque tava no SUS, né? Não é porque não. Eu trabalhei no SUS por muito tempo, eu trabalhei nos maiores hospitais de Santa Catarina, e eu nunca destratei nenhum paciente por nenhuma condição. Uma coisa é hoje eu ter uma consulta de 2 horas para começar um tratamento, é uma outra realidade, né? É óbvio que o que eu faço hoje eu não fazia naquela época, em termos de prática clínica, assim. Mas as coisas de violência, cara, que eu tenho ouvido dos pacientes que sentam na minha frente, que me contam que o médico fez isso, eu tenho um dilema grande, que são as pessoas que convivem com obesidade, e a grande dificuldade para engatar em um tratamento para perda de peso, assim, né? E aí, essas pessoas vão a outros profissionais de saúde que estão acostumados a atenderem pacientes que vêm de profissionais da nutrologia e que têm condutas que são literalmente questionáveis, assim. A gente sabe que, infelizmente, a minha especialidade é uma especialidade que carece de profissionais cientificistas, assim, né? E aí eu acho que os profissionais já encaram com aquele olhar todo, assim, e, cara, pegam os pacientes e simplesmente ignoram todo um processo, às vezes, de construção de anos que aquela pessoa teve para perder 5 quilos ao longo de 3 anos, mas com muito esforço, com muito empenho, e taxam essa pessoa de preguiçosa, às vezes é um médico de pronto-socorro, que a pessoa foi lá porque, sei lá, tava com uma gastroenterite, com uma virose, né? E a gente, cheio das nossas percepções, das nossas vivências e experiências, e a gente acaba transferindo isso pra quem tá na nossa frente, né? Absolutamente. Eu sou muito feliz de me ver uma médica diferente do que os médicos que talvez me formaram, a maioria. Total. Né? Total. E eu acho que a internet trouxe muito isso pra gente. A hora que alguém lá do Pará me escrevia dizendo... Eu encarei o parto normal porque eu lia no teu Instagram e eu me senti inspirada por ti. Aquilo toca de um jeito que tu pensa, o que eu faço é sério. O que eu falo tem valor. Então, isso é muito importante. A gordofobia, trazendo para minha área, né, que é a área da obstetrícia, da ginecologia, é uma dureza sem tamanho. A pessoa tá num momento que teria que ser o mais feliz da vida dela. Ela está, né, gestante, ela é mãe, e ela olha para mim no consultório e fala assim, doutora, mas tu atende gestante gorda? Eu falo, eu atendo gestante, ponto, todas. Ou então, manda mensagem antes da consulta. Doutora, por favor, não me pesa na frente do meu marido na consulta. Nossa, isso é muito comum.
né, não fala do peso na frente dele, a gente precisa ter essa percepção. Porque, assim, eu falar pra ela que ela tem que emagrecer ou que ela tem que manter um tanto de... Ela sabe disso. Exato! Ela Todo mundo sabe. sabe, né? Eu preciso entender o que a gente pode fazer melhor, né? Isso. Então, eu já tive paciente que eu sei que alguns obstetras podem achar, nossa, horrível, mas a gente não vai te pesar. A gestação inteira, a gente não vai te pesar. Eu tenho paciente de obesidade que eu nunca pesei. Tá tudo bem, calma, a gente vai avaliar por outros parâmetros, né? Mas desse jeito, será que a gente consegue melhorar isso? Essa questão, então, eu acho que é muito importante. E vou trazer uma coisa que a gente falou ainda um pouquinho, vamos indo e voltando, né? Tudo bem. Sabe uma coisa que caiu muito a minha ficha, assim, como mãe, o que era importante, quando começou a introdução alimentar da Manu, que a pediatra e a nutricionista, né? A nutricionista muito mais até do que a pediatra, me trouxe essa importância de, Carol, não precisa ensinar ela a comer nutriente, né? Tu tá amamentando, o nutriente principal até 1 ano é o leite materno, mas tu precisa ensinar comportamento sobre alimentação. E isso eu vejo muito que é o que eu preciso fazer também na obstetrícia. Quando aquela gestante está lá, eu ensino um pouco do comportamento para ela. O que ela pode fazer que é melhor, né, para ela, para o feto, para esse desenvolvimento. E em algum momento também incentivá-la que ela vai passar por uma introdução alimentar com o filho dali a 6 meses e pode ser uma grande oportunidade para ela. Então, por exemplo, a Manu, ela fala, desde que ela começou a se alimentar, ela come, ela nunca precisou comer tudo que tá no prato, e ela fala, eu estou satisfeita. Ai, meu Deus do céu. E agora ela fala assim, que é engraçado, ela fala do que ela está satisfeita. Eu estou satisfeita de carninha, de macarrão não. Então, é a cabecinha dela entendendo isso. Eu acho lindo, porque assim, em nenhum momento ela vai comer mais ou menos do que ela gostaria. Ela vai comer, né? Então, isso é muito, muito legal. E tem também muito uma pegada, André, não sei se tu vê isso, de mães que passaram pela obesidade, mães gordas, que delas querem transformar o filho num projeto perfeito de saúde, né? Então, não, eu como. E várias deixam isso claro. Não, eu como, mas ele não come açúcar. Ele não. Ele não teve contato com açúcar até os 4 anos de idade. E fala orgulhosa. Mas isso pode causar um grande transtorno no futuro. Né? Isso já é um problema, né? Então, a gente tem esse cuidado. Então, eu acho que assim, a minha alimentação melhorou depois da maternidade por me sentir esse exemplo. O fazer exercício também. É que o resto, assim, pra colocar todos os pratinhos em dia, fica mais difícil. Mas, assim, com relação a isso de estilo de vida, acho que é legal. E eu acho que tem uma coisa que tu traz aqui, que também é muito importante, que é a gente parar de uma vez por todas, e acho que é a minha luta diária, assim, parar de uma vez por todas de associar cuidado com a alimentação com o corpo. O problema tá aqui. A ciência tá cansada de falar. Lá fora, muito mais do que aqui, é algo que provavelmente não chega em vocês que não estudam isso, assim, né? Mas hoje eu basicamente estudo pressão estética, gordofobia e o impacto disso no peso da população. A gente tem N estudos grandes, estudos bons, que avaliam o estigma de peso e mostram que estigmatizar e cobrar a pessoa pelo emagrecimento faz a pessoa engordar mais e não emagrecer. Minha tese de doutorado vai ser um estudo de coorte envolvendo pessoas gordas do país inteiro, pela internet, avaliando várias coisas e dentre elas essa pressão estética e o impacto disso no próprio peso, né? E eu acredito completamente nisso, né? E assim, o quanto as pessoas se sentem confortáveis em falar do peso e do corpo do outro. Do outro, né? Eu fico chocado também. Na internet, sabe qual foi a pergunta que mais me fizeram quando eu engravidei da Manu? Não foi assim, ó, você está feliz? Não, é assim, quantos quilos você ganhou na gestação? Querida, você nem me conhece. E quer dar pitaco no meu peso, na minha gestação da minha filha. Sendo que eu sou obstetra, então eu imagino quem não é obstetra, o que as pessoas não perguntam. E aí vem sempre esse emagrecimento e esse cuidado com peso disfarçado de saúde. Porque isso não é preocupação com a tua saúde, né, meu bem? Vamos lá. Tu é médica, tu é bem consciente de ti, ninguém vai se preocupar com a tua saúde propriamente. Mas com o teu corpo, principalmente por ser mulher, tá todo mundo preocupado. Eu que sou homem, que sei que tenho os meus privilégios como homem e não sou tão cobrado em relação a isso, na minha conta do Instagram isso acontece com frequência, assim. Esses tempos uma pessoa comentou em uma publicação minha, mas se tu é contra a gordofobia, por que tu emagreceu? E aí a minha resposta foi, em primeiro lugar, eu não devo satisfações em relação ao meu corpo pra ninguém. Segundo lugar, atuar contra a gordofobia não tem nada a ver com não querer emagrecer.
É que eu acho que a gente pegou. A gente tá vivendo uma época que é o seguinte: se eu apoio a gordofobia, eu vou ter que ser muito magro, por exemplo, né? Se eu pratico. Se eu não. Se eu apoio o movimento mais de corpo livre, então eu posso ser obeso e tá tudo bem. E a gente, enquanto médico, precisa entender o seguinte: sim, eu apoio o movimento de corpo livre, eu não quero que as mulheres, principalmente, tenham essa pressão estética, mas eu preciso te dizer que a obesidade traz riscos pra tua saúde. Perfeito. Então não posso esconder isso, não posso achar bonito. A palavra do que eu sempre quero, quando eu atendo uma pessoa gorda, quando eu atendo uma pessoa que convive com obesidade, é autonomia. Essa é a palavra. Ó, tu tem um fator de risco, ele pode sim te trazer alguns problemas, inclusive, tá? Acho que isso tu não vai saber também, porque a novidade aí, ó, foi publicado mês passado. A gente provavelmente vai mudar o termo obesidade como ciência no mundo todo. Que legal. Foi publicado no Lancet semana passada, ou, enfim, agora recente, no último mês, assim. Tem uma comissão grande aí com os especialistas de todas as grandes sociedades médicas, avaliando a necessidade de se mudar o termo, tamanho estigma que está associado a ele e a falta, olha isso, a falta de critério clínico, inclusive, para a gente dizer que a obesidade é doença. É a ciência que está falando isso, não é o movimento ativista contra a gordofobia, tá? E aí eles têm várias... Enfim, isso é uma coisa que vai demorar, uma coisa que vai longe para se trocar de fato, né? Mas o grande fato aqui é tentar encontrar um nome, um termo e critérios diagnósticos que de fato falem de uma doença e não só de um fator de risco. Porque o peso em si, ele é fator de risco para várias outras condições que de fato levam à morte e várias outras condições, né? E as pessoas já são encaradas como desleixadas, relaxadas, preguiçosas, que não querem olhar para isso e tal. E aí eu queria justamente entender como que foi para ti essa mudança que passa pela gestação, os impactos no teu corpo e o quanto de pressão tu mesma sofria. E falando de ti contigo, assim, sabe? Legal. Eu preciso te dizer antes que eu sempre fui uma mulher mais fora dos padrões, desde a adolescência. As minhas amigas eram as amigas magras, as que tinham a perna fina, as que ficavam legais nas roupas, assim, que a Capricho, na minha época, mostrava. E eu não era essa mulher. E ainda bem que eu tinha uma mulher muito massa em casa, que era minha mãe, que construiu... eu sei. Que construiu uma menina que dizia assim, mas é até melhor, tu vai com uma roupa diferente da delas, é até mais legal, não tem problema. Gente, né? E ela preservou muito essa minha individualidade e a autoestima. Então eu cresci com uma autoestima muito legal, assim, com relação a isso. E assim, sempre foi essa coisa, se eu tô um pouquinho acima do corpo, tá, melhora o cabelo, melhora a maquiagem, faz outra coisa. Então eu não tinha essa dificuldade, essa cobrança, eu não me sentia. Quando o tratamento da infertilidade não acontece para todo mundo, mas para mim aconteceu, foi a época de maior ganho de peso, mais do que a gestação, tá, para mim. Então essa época foi muito impactante, porque assim, eu estava bem acima do meu peso, eu não tinha filho, então assim, e as pessoas todas me perguntando por que eu estava gorda e por que eu não engravidava logo. Então assim, e essa fase foi a mais difícil. Foi a primeira vez que eu vi assim, gente, as pessoas se metem mesmo na vida do outro, né? Então, essa fase foi a mais difícil. Com a chegada da Manu, aumentou um pouco o peso, eu não ganhei muito, assim, de peso, então não percebi isso. E perdi bastante, bem rápido na fase da Manu. E aí, André, tinha uma coisa que era assim, meu corpo é maravilhoso, meu corpo gestou, meu corpo tá amamentando, esse corpo é perfeito, ele tava a serviço daquilo, né, do gestar, do parir, do amamentar. Então, pra mim, tava ótimo. Tudo que eu colocava de roupa, enfim, tava bem. Quando chegou o Pedrinho... eu ganhei um pouquinho mais do que a Manu, que é super esperado na segunda gestação, até porque, poxa, foi uma gestação aos 40 anos, também tem isso, né? E eu perdi de peso o Pedrinho, ponto. Eu não perdi o resto do peso que eu tinha ganho, fazendo as mesmas coisas que eu fazia com a Manu, né? E aí começou a me incomodar no sentido, assim, eu já sei que eu não quero ter um terceiro filho, e daí esse corpo que está... a parir, gestar, parir, amamentar, vai voltar a ser meu agora. E daí agora tá me incomodando um pouco. E me incomodou também como médica a hora que eu fui lá calcular o meu IMC, porque eu sabia que o meu peso estava maior, e aí eu vi que eu me enquadro hoje no padrão de obesidade, né? Estou 5 meses de pós-parto, então assim, eu sou obesa. E olha como é difícil falar a palavra, e talvez por isso os grandes estudiosos estejam querendo mudar. Eu não vou falar que eu sou obesa, eu vou falar que eu tô acima do peso. Não, eu, Carol, hoje sou obesa, com todos os fatores de risco que essa obesidade nos traz. Perfeito, né? perfeito. Então assim, por isso eu quero emagrecer e por isso agora a gente
mudou bastante o estilo de vida da casa toda, né? Porque não existe mudança só pra gente. Total. E aí a gente tá nessa de tentar, de melhorar, de, né, viver mais saúde. E aí isso me incomoda. E sabe a coisa estética que mais me incomoda? O cabelo. O cabelo? Ninguém fala isso. Tá? Existe uma Mas coisa... eu tô tentando entender o que incomoda no cabelo. Não, vai ver. Existe uma coisa no pós-parto que é o eflúvio telógeno. Claro. Cresce muito cabelo para cair muito cabelo depois. Não é todo mundo que passa por isso. E eu passei por isso nas 2 gestações. E não só na gestação, né? O eflúvio acontece em vários momentos da vida. Toda mulher passa por eflúvio ao longo da vida várias aí vezes. foi super comum, Mudança né? de estação. Cirurgia pós-bariátrica. A própria perda de peso mesmo sem bariátrica. O emagrecimento importante vai ter eflúvio também. Isso mesmo. E aí, isso me pega muito, porque foram nas 2 gestações e perde o cabelo bem na frente aqui, né? Faz aquele desenho assim, meio de calvície. Esteticamente, eu vou dizer que esta é a coisa que me incomoda mais. Porque o resto a gente disfarça, vai, né? Passa, né? Essa tua última fala, eu fui anotando aqui. Essa última fala só daria pra abrir um novo episódio. E a gente ficar aqui 1 hora de tanta coisa. De tanta coisa que veio à mente, assim. Mas se tu me permite, eu acho que a gente tá aqui pra isso, até pra... Acho que é válido tu aprender isso e eu poder ensinar pra quem tá nos assistindo também. A palavra obeso e obesa é uma palavra que a gente tá tentando deixar pra trás e não mais utilizar. Porque se a gente for parar pra pensar, ela por si só já estigmatiza a pessoa à condição de doença, né? É igual antigamente a gente tinha o termo aidético, que já foi deixado em desuso por reduzir a pessoa à condição de doença. Então a gente fala ou de pessoa gorda, propriamente dito, porque a gente não precisa ter medo de chamar uma pessoa de gordo, de gorda. As pessoas têm muito medo de usar essa palavra, mas isso não tem nenhum problema. Ou quando a gente quer se referir ao quadro clínico, aí a gente utiliza a pessoa convivendo com aumento de peso ou até a pessoa convivendo com obesidade, que também é adequado, assim. Entendi, que daí não parece que é uma característica minha. Exato. É um momento que eu estou passando. Perfeito. É uma das tuas coisas. Gostei, aprendi. E ainda que seja a longo prazo e que fique, é uma coisa tua, não é tu. Tu não é só uma pessoa que hoje é compatível com aumento de peso. E aí tem um outro ponto aqui, né? Os parâmetros de definição de índice de massa corporal são muito problemáticos. Sim, absolutamente. Muito. Eles foram definidos há sabe Deus quanto tempo atrás, numa realidade que só um grupo de população foi avaliada e usou isso pro mundo inteiro. Eu chego a achar engraçado, assim, né? Tem artigos científicos já propondo a mudança, por exemplo, pro pessoal da Ásia, que os parâmetros são completamente diferentes. Lá os índices deveriam ser menores do que aqui, se a gente pensar em risco de doença. Porque desde sempre, né, André? Desde sempre, os gráficos para criança, carteirinha de criança já é assim desde sempre. Já é assim desde sempre. E além disso, o que se busca mudar agora é que além das linhas de corte de peso e altura, a gente avalie outros aspectos da saúde, para entender se o peso realmente está impactando como um fator de risco ou se é uma característica daquela pessoa e que pode acontecer normalmente. E aqui eu acho que o gancho mais interessante que a gente faz é, de novo, o quanto a identidade impacta na tua construção de saúde. Porque olha só, tu me falou que, e aqui é muito medicina de estilo de vida na prática, assim, né? Quando a gente quer construir uma nova realidade de saúde, a gente vai buscar entender a identidade daquele indivíduo, quem ele é. E aí tu fala que, apesar de tu ter sentido esse aumento de peso, tu não começou a construir, depois da segunda gestação e tal, a tua rotina de vida única e exclusivamente por conta do peso. Nem é a coisa que mais te incomoda. E aí, simplesmente, tu tá treinando 3 vezes, comendo bem na maior parte do tempo, e em nenhum momento tu pensou, vou parar de fazer isso porque eu não tô emagrecendo. Não! Que é o que muita gente acaba cometendo e por isso não consegue sustentar um processo de mudança de fato, né? Eu falo para as minhas pacientes assim, ó, eu sou a pessoa que fiz exercício a vida inteira, mas eu não gosto de exercício. Eu acho um saco. Eu também. Por mim, eu ficaria no sofá, eu ficaria lendo, muito melhor, sou super gente. essa pessoa. Meu Deus! Quer ver me irritar quando a pessoa fala, ai, depois que eu comecei a correr, sinto uma falta quando eu não corro. Eu não sinto! Eu te entendo. Não sinto falta nenhuma. Então, assim, pra mim, eu vejo meio como assim, escovar o dente, tá? Não gosto de escovar o dente. Alguém fala, não, mas eu não vou escovar o dente, simplesmente. Porque eu não gosto. Não, todo mundo vai lá todo dia e escova o dente. Então, assim, sinto muito, exercício, nosso corpo precisa disso. Precisa. Então, assim... E é pra todo mundo, não é só pra quem quer emagrecer, né? Quer ver uma outra coisa que a gente também podia chamar a atenção? As pacientes, inclusive até gestantes, que são muito magras.
Elas também Aham. sofrem muito Cara, com eu acho que é quase isso. pior, tá? Eu acho que os meus pacientes de baixo peso, nossa, Porque é muito assim, frustrante. elas não vão conseguir dar conta da gestação. Nossa, teu bebê vai nascer antes do tempo, porque tu é muito magrinha, né? Aham. Se tu tá magra assim, será que tu não tá com depressão Isso, pós-parto? tem alguma Não, doença aí, tem alguma coisa errada. exatamente. Uhum. E assim, e elas têm um sofrimento igual a gente que Uhum. quer perder peso, Uhum. elas têm pra Uhum. conseguir ganhar Uhum. peso, né? Só que elas não têm quase que o apoio, acho, da Isso. sociedade. Porque parece assim, ai, tá reclamando por quê? É Aham. magra. Quase que a gente invalida esse problema, né? Exatamente. Então isso também e eu é um... vejo, assim, eu tenho hoje uma paciente em específico que tu falando me veio muito à mente. Ela mora na Irlanda, é brasileira, mora lá, eu acompanho ela daqui. Ela tem, sei lá, cara, uns 40 quilos e 1,60 m, 40, 45. Assim, ela é super magra, de vida inteira, sempre quis aumentar o peso. E aí, depois de um tempo, ela conseguiu ganhar uns 4, 5 quilos. E aí teve uma gastroenterite, perdeu tudo em uma semana. É literalmente assim. Mas não é igual a gente que, ai, uma Total. vida perdendo peso, aí a gente, ai, vou fazer uma viagem. Pronto, ganhei o peso, ganhou tudo. né? É Se a gente não isso. manter algumas coisas. Então, é cada um com o seu, né? E com a até, sua olhar busca. e até olhar pro peso como uma condição que tá associada a muita coisa, né, cara? Não só ao que tu come e ao que tu bebe, mas entender que o meu peso é definido da forma que eu acordo, as minhas relações vão impactar diretamente ali, a minha condição social, a minha condição econômica, a minha condição mental. Tudo isso vai estar o tempo inteiro se somando para muito além do biológico. O biológico é muito simples. Passou do consumo de caloria, vai ganhar peso. Diminuiu, vai perder. Ponto. Exatamente. E quer ver uma coisa que pega muito pra gestante? A história do amamenta. Amamenta que vai emagrecer. Aí a pessoa amamenta e não emagrece. Ela acha, ai, só comigo acontece isso. E isso é uma falácia, né? Porque amamentar vai produzir um hormônio que é a prolactina e que vai fazer com que... Imagina, o corpo tá produzindo o produto ali, o leite, ele tem que ser rico em gordura. Por que é que o corpo ia jogar gordura fora se ele precisa produzir uma coisa que tenha gordura? Então, assim, não. Ele vai jogar o quê? Músculo fora. Então, na verdade, se a gente for para um conceito mais amplo de emagrecer, eu não estou emagrecendo, porque eu estou retendo gordura. Perfeito. E eu estou redistribuindo essa gordura em locais bem esquisitos. Então, a pessoa vê o seu peso, às vezes, cair na balança no pós-parto, né, que todo mundo se pega no peso, mas vê o peso cair, a gordura sendo distribuída toda esquisita, né, então, poxa, antes eu não tinha barriga, agora eu tenho, daí antes eu não tinha coxa, agora eu tenho, tá tudo diferente, e não vai perder peso, o percentual de gordura dela tá alto, mas a gente ainda fica nessa história de que não, amamentar e que emagrece, amamentar, que gera um outro peso pra mulher, né, ainda tem que amamentar por isso, para voltar o peso. Emagrecer. Se tu não amamentar, tu não vai emagrecer. Não vai emagrecer, exatamente. Então, assim, mais uma pressão. E eu acho que tem uma outra coisa que me vem, assim, que fica muito claro, essa galera toda que a gente atende, eu não sei como é que é na tua prática, assim, mas eu tenho ficado meio assustado, pra te falar a verdade, assim. Cara, as pessoas estão muito doentes. É difícil, assim, eu atender uma pessoa, e eu trabalho com medicina preventiva, né, gente? Apesar de eu tratar hoje muita obesidade, que tem essa condição de doença e tal, metade dos meus pacientes me procuram por motivos que não são urgentes. E, de repente, eu me percebo atendendo pessoas que eu preciso chamar na semana que vem pra ver se estão melhor, porque estavam muito mal quando eu conversei hoje, sabe? Mal de questões de saúde mental, mal de questões de saúde física, de saúde biológica. A maior parte das pessoas que eu atendo, eu vou ver exames laboratoriais, tá difícil dizer que tá tudo bem. A maior parte tem alguma coisa acontecendo, ainda que no nível, né, preventivo, mas que eu vou precisar intervir. E aí eu me pego pensando o quanto essa coisa do estilo de vida que a gente tanto fala e que a gente tanto cobra indivíduos, o quanto isso é uma consequência coletiva de tudo que a nossa sociedade vem passando há muito tempo. Essas diversas transições demográficas, tecnologia e tal, desde lá de Revolução Industrial, são séculos de história que vem se acumulando e trazendo a gente no momento que a nossa geração é a primeira geração cuja expectativa de vida diminuiu em relação aos nossos pais. Cara, isso é Chocante. muito sério, isso é muito importante, né? E André, as pessoas que deveriam cuidar da saúde, elas estão doentes. Um médico que fica no consultório das 8 da manhã às 8 da noite, ele está doente, Com porque certeza. ele não tem tempo para cuidar da saúde dele. Com certeza. O cara que faz 3 plantões por semana e não dorme 3 noites na sua cama, ele está doente. E aí, como é que a nossa sociedade quer construir saúde se as pessoas que deviam cuidar da saúde estão doentes? Se é mais fácil, não, eu não vou conversar, receita aqui um antidepressivo, né? Daí é aquilo que a gente fala, é remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para se concentrar, remédio para emagrecer.
E como é que vai se sustentar isso, né? Então, eu acho que é muito urgente que a gente perceba isso, olhe para isso e que talvez nós, médicos, comecemos conosco, Perfeito, né? Eu preciso perfeito. melhorar, eu não consigo cuidar de alguém desse jeito, né? E eu acho que tem um estudo muito bom, Carol, que ele faz uma correlação, olha só, entre as práticas de estilo de vida dos médicos e dos seus pacientes. Cara, esse estudo comprova que, literalmente, os problemas que os médicos enfrentam são os que os pacientes enfrentam. E eu fico chocado como isso eu vejo, porque desde que eu vi esse estudo, eu comecei a observar, assim, né? Fases que eu tô me alimentando super bem. Isso não é mais dificuldade para meus pacientes. Aí o exercício é o meu problema, eu só recebo paciente com dificuldade de treinar. Fases que eu tô dormindo mal, eu só recebo paciente com insônia. Eu fico assim, gente, o que é isso? Perfeito maracutaia? Foi alguma coisa feita aí em outro planeta? Sei lá, alguém mexeu uns pauzinhos aí. Porque como é que eles sabem que eu também tô passando por isso, assim? É verdade. Tu percebe eu isso percebo também? muito, 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 muito. Talvez porque a gente também preste mais atenção Claro. nisso, né? E assim, poucos médicos ainda exploram o estilo de vida em consulta. Eu brinco com as minhas pacientes que assim, ó, não tô bisbilhotando não, tá? Isso faz parte da medicina que eu quero te apresentar. Então assim, a tua filha vai pra escola quando? É de manhã ou à tarde? E daí tu dorme bem? E como é que é a tua vida sexual? E como é que é o teu trabalho? E tu gosta do teu trabalho? E como as pessoas acham esquisito um médico perguntar sobre isso, né? Mas é muito mais amplo. Ou como as coisas, ela não é uma médica de saúde mental, então não precisava perguntar sobre isso. Não precisava? Até porque as pessoas são uma, né? Exatamente. Então essa segmentação também da medicina, né? Cada um enxerga uma coisa só, um sistema só. Isso foi muito benéfico no sentido de temos super especialistas e é muito legal para quando a gente tem uma doença, alguém te tratar assim, né? Algo muito com específico, muita autoridade. algo muito complexo. Mas foi muito prejudicial no sentido, para onde eu vou para um médico que me olhe por inteiro, né? Eu ouço muito isso dos meus pacientes e eu acho que essa busca do médico por querer ou resolver tudo ou resolver só uma coisa, né? De novo, é uma dicotomia que se torna problemática, né? Eu percebo no meu dia a dia, assim, eu não consigo falar de peso sem falar de saúde mental. Eu tenho que trabalham comigo hoje dentro do meu consultório uma psicóloga, uma psiquiatra e alguns outros profissionais, encaminho os casos mais graves, mas, cara, se eu for encaminhar todo mundo que tá com transtorno depressivo maior leve, com transtorno de ansiedade generalizada leve, 90% dos meus pacientes, 80%, 90% dos pacientes, com toda certeza. Como que eu falo de MEV, falo de medicina de estilo de vida, sei tratar com medicina de estilo de vida e não vou tratar condições básicas de saúde mental. Lembrando que, na verdade, quando a gente fala de medicina de estilo de vida, a gente fala de um movimento que nasceu em 2004, lá na Universidade de Harvard, já da insatisfação de médicos de perceberem que, cara, eu tô trocando pílula por pílula e não tá mais resolvendo. O que eu faço? Eu já tirei a sertralina, botei a fluoxetina, agora eu tirei a fluoxetina, botei a amitriptilina, incluí o Rivotril, troquei por uma anfetamina porque tava com queixa de atenção e não tá melhorando mais. O que eu vou fazer agora, né? E o pior é que a gente foi ensinando os pacientes que ele vai no médico que resolve o problema dele naquela consulta. Isso, então assim, ela chega... com a cápsula. Exatamente. Então ela chega no meu consultório e fala, eu tenho endometriose. Ela quer que eu resolva. Só que ela não quer. E hoje já tá mais que provado, por exemplo, que a endometriose ela precisa mudar a alimentação, os fatores que vão gerar mais inflamação no corpo dela, mas isso ela não quer mudar. Ela quer um remédio que melhore. Ou pior, às vezes, eu prefiro ser operada. Ela prefere ser operada do que tentar mudar algo, né? Exatamente. Então, claro, os médicos deram isso pra população e a população essa responsabilidade responde. é nossa. Perfeito, exatamente. Perfeito. Então, eu acho que é da nossa responsabilidade também voltar a exigir que, não, olha aqui, parte minha, parte tua, vamos juntos, né? Então, vamos construir isso. Quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala dessa construção a, no mínimo, 4 mãos, né? Eu acho que essa é a diferença do médico que tem uma visão mais ampla. O meu paciente diz, mas eu não consigo fazer isso. Eu falo, tá bom, tá tudo bem. Por quê? Por que é difícil? O que tu sente no teu dia a dia que te impacta? Tu não tem dinheiro? É difícil de ter tempo para preparar o alimento? Tu sente muita fome? Tu tem compulsão? Tu não consegue controlar as tuas emoções? Tem alguém te cobrando por isso, tá te sentindo mal? As possibilidades, elas são infinitas. E é bizarro como muitas coisas eu resolvo só de dar espaço para escutar, assim, sabe? Muitas coisas. Eu trago, o paciente fala, e daí fica aquele espaço de, e o que a gente faz com isso, né? E muitas vezes eu até oriento isso, né? Olha,
talvez o melhor remédio pra isso tenha sido o simples fato de tu trazer isso aqui pra mim. Exatamente. Vamos observar nessas próximas semanas se isso não vai melhorar e tal. Até porque uma coisa que acontece muito em pré-natal, acontece isso. Tá, e esse mês foi na consulta com a nutricionista? Não, esse mês eu fiz tudo errado, daí eu não quis ir na nutricionista. Deu, não, mas é esse mês que tem que ir na nutricionista. Perfeito! Porque a pessoa não quer chegar lá e dizer também que ela falhou, né? Então, assim, que tipo de medicina, de profissionais de saúde a gente apresenta pra essas pessoas em que eu tenho que chegar lá e mostrar sucesso? Mostrar resultado. Eu só posso chegar lá se eu emagreci? Ai, se eu não emagreci, o que eu vou fazer lá? Aí eu desmarco. E aí, mais vezes Bola vai de criar neve. esse ciclo, exatamente, que eu só melhoro a minha alimentação pra emagrecer, eu só emagreço, eu melhoro a alimentação e aí já era, né? Ontem eu falei com uma paciente que tinha um horário marcado comigo na terça. E aí ontem foi quinta, ela desmarcou na terça-feira junto com a minha equipe e tal, e a gente tem um controle de quem desmarca pra eu saber, porque eu tenho muitos pacientes com uso de medicação e tal, e eu sou meio paternalista, assim, né? E aí eu chamei a fulana e falei, fulana, tô aqui passando pra saber como que tu tá, eu vi que tu precisou desmarcar o nosso horário, tá tudo bem em relação a isso, mas, né, só pra ter certeza que tá tudo bem e tal. E ela falou assim, nossa... Que estranho, bem assim, que estranho receber uma mensagem tua agora, eu não esperava, mas é um estranho bom, porque realmente as coisas não estão bem. Eu tô, enfim, relatou que tava passando por várias situações, resumo da história, segunda-feira a gente vai se ver. Olha isso, ela tava justamente com essa... E mesmo eu falando disso, alinhando isso com eles, é mais uma coisa dessas estruturais, né? Tá enraizado no paciente de perda de peso, de mudança de estilo de vida, que ele tem que trazer um resultado, uma performance pra gente. Exatamente. E é um aprendizado pra ti, enquanto médico, Total. perceber que tu pude resgatar, né, essa pessoa, e pra ela também. Então isso é muito, muito importante. Ô, Carol, e aí eu quero trazer uma pauta aqui que é bem polêmica, até do ponto de vista científico, e eu gosto porque eu sei que tu estuda e a gente vai poder falar de ciência aqui. Obesidade e gestação. Eu recebo muitas pacientes no meu consultório, tanto online quanto presencial. Hoje eu atendo muito online, né? Então eu atendo gente que tá espalhada pelo mundo, que quer um atendimento acolhedor de obesidade. Eu sou super especialista da obesidade acolhedora, assim, né? Eu não atendo mais outras coisas da Nutro, é muito raro. E aí eu recebo muitas mulheres que chegam pra mim, IMC 32, 33, um pouquinho acima ali do que seria ideal, e que falam assim, André, eu resolvi marcar essa consulta contigo porque daqui a 1 ano eu quero gestar. E eu sei que eu preciso arrumar o meu IMC pra poder gestar, que eu não posso gestar como eu estou. Assim. E aí? O que tu enxerga disso? Cara, André, eu acho uma pressão gigante, né? Porque a gente eu já não posso engravidar depois que eu tenho 35, né? Porque daí não tenho óvulos bons, porque daí aumenta o risco de doença genética. Também não posso engravidar se eu estiver gorda. Também não posso engravidar se eu estiver muito magra. Também é complexo. Mas, se a gente for falar de ciência, é verdade, tá? Um IMC mais alto, ele impõe, sim, vários riscos para esta mulher, né? Principalmente as doenças de pré-eclâmpsia e pressão alta da gestação, mesmo que ela não tenha pressão alta previamente à gestação, né? E ainda é a segunda coisa que mais mata no Brasil, né? A primeira é hemorragia, a segunda é a pressão alta, as doenças pré-eclâmpsia. Então, assim, é super importante. Diabetes gestacional, então, também é muito impactante. E daí eu chamo a atenção para uma coisa que eu não tô pensando só na qualidade da gestação desta mulher, ou dos riscos para ela. Eu estou pensando que eu estou formando um ser naquele momento. Então, tu sabe da importância dos 1000 dias, né? De alimentação. Então, a gente conta 1000 dias, todo o tempo que ele foi gerado, depois amamentado, até os 2 aninhos de vida que é feita aí a introdução alimentar. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma programação ali, né, de computador. Então, eu programei aquela pessoa e o metabolismo dela para aquilo. E o legal é que eu posso também desprogramar, né? Naquele momento eu consigo, hoje a gente sabe pela epigenética, eu consigo desprogramar. Ai, mas na minha família todo mundo tinha pressão alta. Talvez ali, melhorando, chance, né? Eu consiga desprogramar. Então, é uma responsabilidade gigantesca. Pensa uma coisa, eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem. Quando eu gero uma menina, por exemplo, eu gerei a Manu. Quando a Manu estava dentro do meu útero, eu estava gerando a Manu e também parte dos meus netos. Total. Porque os óvulos da Manu já estavam lá com ela e comigo. Então, o que eu comia, o que eu fazia, ele vai ter um impacto. E isso gera uma pressão gigantesca, porque pensa, ai meu Deus, agora pra que eu soube disso, né? Porque agora, mesmo que eu vou ficar mais noiada ainda pra comer, mas não é, mas eu acho que assim, uma vez que a gente viu, é impossível desver.
E a ciência já viu isso. Então, faz tempo, né? Então a gente precisa abrir os olhos das pessoas e falar, é verdade, você que vai numa consulta com seu nutrólogo para anticoncepção, para pré-concepção e quer emagrecer, você está certíssima. Só não acho que a pessoa tem que ter um alvo assim, que às vezes elas vêm com uns alvos muito, tipo, daí eu vou chegar a 60 quilos, sendo que, tipo... Pesava 105. Exatamente. Então isso não precisa. Eu acho que o ponto aqui, quando a gente fala de obesidade e gestação, é, de novo, a gente individualizar esse conceito. Exatamente. Né? O que é uma mulher com IMC 31, 32, com uma insulina de jejum baixa, com uma glicemia de jejum baixa, que já se alimenta bem, que já treina bem, que tá com esse peso estável a vida inteira, que talvez seja, inclusive, o peso dela. E aí, óbvio, a gente tem estudos que vão relacionar IMC com aumento de algumas condições, e aí a gente já viu que o IMC também não é um bom critério diagnóstico, então eu acho que vale a pena a gente começar a questionar isso, e eu tenho um artigo científico publicado, tá? Feito no Hospital de Tubarão, com uma grande amostra populacional, se não é o meu melhor artigo, é o meu segundo melhor artigo publicado, tá? Que foi feito, eu queria ser obstetra antes de querer ser nutrólogo, né? Foi feito ainda no meu último ano de graduação, que é um estudo em que a gente provou que o IMC estava relacionado com uma boa relevância estatística, tanto com doença hipertensiva da gestação, com parto prematuro. Exatamente. Naquela amostra teve relação Crescimento também... restrito intrauterino. E teve relação também com via de parto. Ah, sim. Teve relação com via de parto, mas aí, se eu não me engano, no estudo a gente criticava porque tinha critério de confusão com convênio ou SUS. Sim. Que é uma coisa também bem comum de acontecer, né? Bem comum. Enfim, o fato é, de fato, a gente vai ter evidência científica boa que mostra que esse risco está presente. E individualizar, eu acho que é o grande ponto. Na minha consulta pré-concepcional, por exemplo, eu pergunto muito assim, eu parto do princípio pensando assim, será que ela tá pronta pra engravidar? E daí eu penso isso. Você come bem? Como é que é a alimentação? Você já faz exercício? Não, precisa fazer. Mais do que falar, você precisa emagrecer antes, eu falo, você precisa estar ativa, precisa fazer exercício. Você já dorme bem? Como é que é? Por exemplo, quantas horas você trabalha? Tá, e como é que vai se encaixar essa criança nisso? Porque senão, essa coisa do come bem, faz exercício, enfim, se ela botar a criança junto com tudo que ela trabalha, com tudo que ela já faz, acabou o come bem, exercício e tudo, vai desandar a vida dela depois. Total. Então assim, vai caber essa criança em tempo, qualidade, enfim, ali. Então isso que a gente vai abrindo os olhos, assim, dessas mulheres na consulta pré-concepcional, que eu acho super importante. Eu tenho uma paciente em específico recente, é uma paciente que engravidou, ela estava em tratamento comigo com medicação para perda de peso, inclusive, ela engravidou porque ela perdeu peso e achou que não ia engravidar. Eu tenho muita paciente que engravida, tá? A Gil, que trabalha comigo há um tempo, ela sempre fala para as pacientes que são possíveis mães, né? Você fala, se prepara, que todo mês tem uma. E literalmente. Coisa boa. Todo mês tem uma mulher que não queria engravidar e engravida, além das que queriam, né? E essa paciente em si era uma paciente com IMC bem alto, assim. E ela engravidou. E aí ela me mandou uma mensagem desesperada, assim. André do céu, eu engravidei e agora? Aí parece que vai ser um alien dali, né? Porque exato. ela não vai ser Acabou, bom pronto, filho, exatamente. Eu tive uma outra paciente uma vez que, inclusive, depois de um tempo, eu chamei ela e eu fui pedir desculpas, porque eu, lembrando no passado, eu pensei, cara, eu acho que eu posso ter pressionado ela a perder peso pra engravidar, além do que precisava, inclusive, sabe? E a gente faz dessas, né? Que a gente olha pro estudo científico, o fator de risco e tal. Cara, isso é estudo populacional. Não dá pra gente esquecer que quando tá eu e tu aqui, tu é uma pessoa. Exatamente. Então eu vou avaliar toda a ciência, vou olhar a validação interna e externa desses estudos científicos e aplicar isso na tua vida. Esse é o papel do médico. E aí, essa minha paciente em si, que engravidou aí, acho que ela deve ter um IMC 45, assim, era uma mulher que já tinha uma cirurgia bariátrica prévia, reganhou muito peso e acabou engravidando. Tipo 150 quilos, alguma coisa assim. E aí ela ficou desesperada, assim, saiu da casinha, ficou realmente muito mal, muito preocupada, foi vítima de violência obstétrica, de gordofobia, a obstetra chamou ela de louca, que ela era completamente responsável de ter engravidado nesse contexto, que se o abortamento fosse legalizado no Brasil, ela tinha que ir atrás de abortar, assim, nesse nível. E ela queria ser mãe, né? E aí, conversando com ela e tal, enfim, resumo da história. A gente ajustou a vida, ela passou por uma gestação toda com diabetes gestacional, sem necessidade de insulinoterapia, só com ajuste alimentar, ficou super bem. Teve hipertensão gestacional, mas que também foi controlada com medicação, aí e ficou bem. O bebê nasceu, ela segue a vida e tá tudo certo e tá tudo bem. Exatamente. É que a gente também na maternidade tem esse projeto do bebê perfeito, do filho perfeito, né? Não é isso que a gente descobrir essas coisas da ciência, não é isso que a gente quer dizer. E o importante também dizer para as mulheres vale muito o que a gente faz enquanto está grávida. Então assim, ok, se para trás do caminho já ficou aquela mulher que não fazia exercício, que não comia bem, ok, descobriu que tá grávida, vamos tentar mudar agora. E é um estímulo
forte, né? Ter um bebê ali se Uhum. desenvolvendo na gente. Então, eu já vi muita gente que falava assim, cara, Carol, eu falhei todas as vezes quando eu tentei melhorar o meu estilo de vida, mas agora eu consegui. Então, assim, é muito legal. A gente também tem que valorizar isso, né? Com Dessas certeza, mulheres. Com certeza. E na obstetrícia existe sim uma luta pela, né? Por diminuir esses episódios aí de gordofobia, de violência obstétrica, mas é muito frequente. É muito frequente. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, e aqui até para que as pessoas que estão assistindo, caso não conheçam a diferença entre os dois termos, né? A gente vai ter gordofobia e a gente vai ter pressão estética. São fenômenos diferentes, né? A gordofobia é a violência, a discriminação praticada contra pessoas gordas, e a pressão estética é aquilo que todos nós sentimos todos os dias da nossa vida, que é essa busca por algo de melhoria, tipo a tua história com o cabelo, com a gordura que tá sobrando, com o nariz, com a orelha e tudo mais. Quando a gente fala de pressão estética, assim, tu percebe o impacto bizarro que isso tem na vida das mulheres que tu atende? Absoluto, gigantesco. E assim, não tem como dizer quem não sofre pressão estética. Não, Só não se a tem pessoa como. vive lá, sei lá, Em outro numa caverna, em planeta, outro planeta, é. exatamente. Porque assim, a gente sofre pressão estética da gente mesmo. Isso. Quando eu me olho no espelho, eu tenho uma meta, vamos dizer assim, que eu gostaria que tivesse cumprida, né? E é gostoso isso também, não é só ruim. A gente não pode colocar a vaidade como uma coisa ruim só. Sim. Isso a gente tá falando aqui do exagero, é do que extrapola. Isso, e perfeito. quando outras pessoas acabam gerando essa pressão em você. E pra mulher isso é muito impactante, né, André? Porque acho que hoje em dia o homem já sofre isso, né? Principalmente em alguns grupos, em alguns segmentos. Mas a mulher como um todo, em todo momento da nossa vida, a gente tem essa pressão. Então, assim, a adolescente tem que se enquadrar, tem que virar uma mulher bonita. Depois que ela é mãe... já voltou ao normal? Essa frase mesmo me irrita, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Já voltou ao normal? Eu sempre fiquei pensando, qual é o normal? Meu Deus. Que normal? Porque assim, eu não consigo voltar a ser a pessoa que eu era antes. Eu sempre dou um exemplo assim, ó, por exemplo, o André que não era médico, estudante de medicina, aí tu te forma médico. Tu já voltou ao normal? Tu consegue ser a pessoa que não é mais médico? Não existe mais o André não médico. Não existe mais a Carol não mãe. Perfeito. Ela não tem mais voltar. Aquele normal não existe mais. Então isso é importante. Tem até uma situação engraçada que uma vez uma paciente perguntou para um obstetra, meu amigo, ela perguntou assim, ó, ai doutor, e o peito agora? Vai ficar assim? É normal? Ele falou, é normal. Depois de amamentada, ela falou, não, mas não é como era antes. Ele falou, tu perguntou se era normal? Eu quis dizer, é normal para alguém que já amamentou. E aí ela ficou chocada, incomodada. E ele falou tão assim... Ele falou, mas eu achei que é normal. Ele falou, eu vejo beleza nisso. É uma mulher que amamentou, eu consigo ver a importância disso, né? Então, eu acho que a mulher, ela tem muito essa pressão. As pacientes também. Às vezes me dá, assim, uma peninha da gente enquanto sociedade. Porque, poxa, mulheres belíssimas no meu consultório. Belíssimas, interessantes. Que têm trabalhos, assim, super legais. E que viajam. E que podem falar de um monte de coisa. E chegam lá e precisam escutar, mas tu é bonita, mas tu estás bonita. Hoje em dia até eu faço muito uma crítica a essa ginecologia íntima de uma forma às vezes muito exagerada, né? Poxa, nem a área íntima pode envelhecer hoje em dia. Total. Sabe? Eu tenho visto e, assim, isso, tenho ficado bem vamos preocupado criar também. menos noias, porque assim, mas isso vai melhorar a autoestima dela, vai melhorar a vida sexual. Ok, pode ser que sim, mas pode ser que eu esteja criando muito mais noia pra ela. E geralmente é o que a gente tem visto, Muitas né, vezes Carol? no consultório acontece isso. Ai, doutor, eu vou te mostrar, mas tu me disse é normal? Porque tu vê o dia inteiro, né? Será que, sei lá, meu pequeno lábio não é muito grande, não é muito pequeno, não é assimétrico? Eu falo, mas é assim, o normal é assim. E assim, às vezes a gente desfaz uma noia, a hora que eu olho, boto o espelho e falo, é normal, vejo isso o dia inteiro e é assim. Mas assim, o que é o normal? O normal é aquilo que a indústria, por exemplo, pornográfica, formou uma vida inteira. Total. Então as mulheres têm que se adequar àquilo. Então assim, entende que é o peso, é o cabelo, a vulva, é tudo. Então, assim, e aí, mesmo que eu passe por outras coisas, mesmo que eu me torne uma profissional, mesmo que eu me torne mãe, eu tenho que sempre seguir aquela... Tem que sempre corresponder a uma expectativa, né? É muito impactante. Outra coisa, assim, escutar de mulheres, né? Ai, mas tu te cuida, né? Porque assim, senão o casamento pode acabar. O meu casamento, então, depende de quem eu sou visualmente. Da minha estética. E assim, não depende ele não vê aquela pessoa que tá lá amamentando, cuidando do filho dele também, que amando é parceira, ele, amando, né? enfim... Né? E assim, por que o meu corpo só pode me dar prazer se for um corpo magro ou dentro daquele padrão? Esses dias eu vi o teu post do
vamos gostar da nossa barriga, vamos parar de odiar. Porque assim, vamos parar de odiar o nosso corpo que faz tantas coisas sensacionais. Traz tanta coisa boa pra gente, né? Ele anda, o meu anda. Em 3 anos gestou 2 crianças, ele me dá prazer. Tanta coisa legal. Então assim, por que eu vou odiar? Posso melhorar algumas partes, com certeza. Mas assim, né? E isso vai trazendo muitos mais riscos, né? O Brasil é o 2º país com mais cirurgia plásticas que a gente tem. E é um país pobre. Isso é engraçado, né? E aí também é um dos países que mais tem transtornos alimentares presentes, né? É um dos países que mais faz procedimentos estéticos, de modo geral. E aqui eu acho que quando a gente fala de pressão estética, a gente fala desse fenômeno que é social, que é multifacetado, que vem de várias esferas da sociedade, que a saúde contribui, a mídia contribui, a sociedade como estrutura em si contribui também. E parte da gente, de novo, como médico, falar de um problema que é de saúde. Absolutamente. Tá matando, inclusive, né? E como o nosso episódio aqui é de maternidade, cabe a gente, mães e pais, também construir uma melhor autoestima nessas crianças, né? Porque, assim, a hora que a minha filha escutar que, a minha filha é super crespinha. Então, assim, a hora que ela escutar, mas cabelo liso é mais legal. Não é mais legal, porque o meu cabelo é crespo, a minha mãe sempre falou que meu cabelo crespo é lindo, e assim vai ser. Então, assim, isso é muito legal. Só que eu tenho que, de verdade, sentir isso. Porque a criança sabe quando tu tá mentindo, quando tu fala, não, filha, você é linda e tá tudo bem. E parar também com esse elogio só da beleza, né? A minha, eu tenho que admitir que a minha é linda mesmo, né? E assim, só que ela é linda de um jeito que é o padrão muito esperado. A minha filha é loira, de olho azul, num país em que isso não é tão comum. Às vezes a gente tá no supermercado, e principalmente idoso, nem viu o rostinho dela, eles só viram de costas, só viram o cabelinho e já falam assim, ó, que menina linda. Então, o elogio que ela mais escuta é linda. Então, eu não preciso mais falar isso pra ela. Tanto que eu falo, como você é forte, como você é corajosa, como você é inteligente. Então, essa construção, ela vem desde a infância, né? E talvez os nossos pais não tivessem ainda esse caminho, esse aprendizado todo, esse conhecimento científico para entender. Porque é isso que a gente tá falando, é ciência. Mas é geracional e a gente precisa melhorar a cada geração. Total. Então, eu acho que é nosso dever agora melhorar, né? Então, eu tenho um pouco de esperança, sabe? Eu também vejo tenho ficado um pouco mais esperançoso ultimamente. Eu vejo agora uma juventude muito mais, assim, segura das suas escolhas, muito mais diversa. Acho que no nosso tempo, e tudo bem que eu sou 10 anos mais velha, mas parecia que era todo mundo muito igual, né? Sim, e eu acho que as práticas discriminatórias todas, né? Eu nasci em 92, né? Eu fiz 31 agora, mas assim, eu vivi uma vida inteira sendo vítima de gordofobia, de homofobia e de todos os preconceitos e discriminação que uma criança na minha faixa etária, com os meus recortes, poderia viver, assim. E hoje eu olho pra trás e falo, gente, como que eu sobrevivi, né? Que, olha, não foi fácil lidar com tantas coisas. Acho que as nossas gerações, a gente nem dialogava sobre isso. E é engraçado que são os olhos de quem vê, né? Eu te vi uma criança a vida inteira na minha frente, e se tu me perguntar hoje, Carol, eu era gordo ou gordinho? Pra mim não era. Mas hoje, olhando as minhas fotos, pra mim eu também não era. Eu não tenho essa ideia. Esse é o louco. Esses dias eu busquei umas fotos antigas, e aí eu me formei na faculdade com 120, né? E aí eu fiquei pensando, cara, onde que isso aconteceu? Porque eu me sinto cobrado e pressionado pra perder peso desde sempre. Tem um episódio com 8 anos, tá? Eu fui a um endócrino pediatra lá em Tubarão. E aí, mentira, ele não era endócrino pediatra, ele era endócrino geral. E daí ele me encaminhou pra um pediatra na época. Eu tava abrindo quadro de hipotiroidismo na época. A minha mãe sempre conta que foi a única vez na escola que eu tirei nota baixa. Que a professora chamou e falou, tem uma coisa errada, não tá normal. E aí, de fato, eu tava dormindo na sala, enfim, investigou, eu tinha hipotiroidismo, precisava começar a tratar. Na época, eu acho que era uma coisa que não se falava muito, porque hoje eu fico pensando, cara, eu acho que todo endócrino trataria uma criança com hipotiroidismo. E na época me mandaram aqui pra Floripa pra passar num endócrino pediatra. E esse cara lá em Tubarão, aos 8 anos, ele marcou a minha vida pra sempre. Porque ele falou o seguinte... E eu preciso te dizer, bem assim, André, que esse negocinho da tireoide não engorda. Mas tu já tens a doença da pança. Quando que tu vai aprender, bem assim, quando que tu vai aprender a perdê-la? Assim. Depois em off eu te conto o nome que eu sei que tu conhece. Assim. Mas eu fico até arrepiada, ó, de verdade. De uma criança de 8. E assim, eu não era uma criança gorda. Hoje, olhando as minhas fotos, eu nasci de 28 semanas com 3,2 kg. Eu nasci porque eu era grande para idade gestacional, complicou. A minha mãe tinha DMG e não tinha sido diagnosticada. Normal, e aí, naquela época era muito comum. E aí eu já sabia desde criança que isso seria uma pauta na minha vida. Mas tá vendo como isso vai trazendo? Tem essa vivência, né? Sempre desse jeito. E
É sobre isso, sabe? É sobre a gente ser um profissional da saúde que vai lá e taxa e rotula. Isso. Isso é muito grave, né? Eu chegar lá para uma gestante que, enfim, é obesa e que tem um IMC alto e falar, não, teu bebê vai E pronto. ter doença, vai ser ruim. Não, né? E aí eu acho que é sobre autonomia, né? Fechando essa pauta da mulher enfim, que gesta e que tá acima do peso e tal, eu acho que no fim das contas também é sobre autonomia, Completamente. né? Tu quer gestar? Beleza, olha só, o teu IMC aumentado te dá esse fator de risco. A gente precisa falar sobre alimentação e exercício, até porque esse é um dado legal, tá? A gente já tem estudos que mostram que os fatores de risco, todos, são diminuídos pela implementação de práticas, de boas práticas de estilo de vida, independente da perda de peso. Né? Então, comer melhor, fazer exercício, dormir melhor, mesmo que eu não perca peso, vai também diminuir o meu risco de desenvolver as outras condições todas. E aí a gente fica, né, enchendo a cabeça de todo mundo que tem que emagrecer para ser saudável, e na verdade, óbvio, emagrecer isoladamente também diminui o risco, mas melhorar todas as outras coisas também pode ser útil. E aí muita gente pega e diz pra essa mulher que ela não pode engravidar de jeito nenhum, e a vida dela acaba ali. Eu fico pensando, falando agora, eu lembrei do bisavô dos meus filhos, que é um alemão, é o pai da minha sogra, 95 anos, atlético, 95 anos, assim, músculo, sabe? Que fez exercício uma vida inteira, que falou pra mim que... Eu falei, vô, qual é o segredo pra gente viver muito? Ele falou assim, ó, levar a vida aos poucos. Não comer tudo, comer pouco. Não beber tudo, beber pouco. Se exercitar um pouco. Então ele fala assim, tem que dosar, é o equilíbrio. E quantas vezes esse homem subiu numa balança se preocupando com peso? Nenhuma. Total. Nenhuma. Tava muito mais focado nas ações de saúde, que é o que de fato fazia. importa, do que nos resultados. Então agora ele fala, né, vou trabalhar a minha mente, mas olha como isso é saúde. É sábio, ele está lá, né? aos 95 anos, né, muito bem de saúde, muito melhor do que muito jovem aí doente que... O que ele fazia de trabalho, tu sabe? Ele fez trabalho pesado, assim, né? Ele trabalhou, por exemplo, aqui em Floripa, quando tinha alguma coisa com estivação, alguma coisa assim, teve esse trabalho pesado. Mas engraçado que ele sempre se preocupou com a coisa do esporte. Ia pro trabalho de bicicleta já naquela época, mesmo que tivesse carro. Não, eu vou de bicicleta para me exercitar, ativo, né? E sempre essa ideia do eu não posso comer tudo. Então hoje é engraçado que ele tem 95 anos e ele pode comer de tudo. E ele não come o exagero, porque ele come um pouquinho de cada coisa, né? É quase como se ele dissesse assim, ó, não gasta todas as tuas fichas de uma vez, vai gastando ao longo da vida, porque a gente tem muito pra viver. Mas o peso não é uma coisa que se falou na vida dele. Então acho que a gente tem que sair, né, dessa coisa do peso. Quanto mais a gente se distancia dessa pressão pela perda de peso, dessa coisa negativa em torno da pessoa gorda, de taxar ela de não saudável, de afirmar que ela não é saudável, e a gente se aproxima de uma construção de saúde, dizendo, ei, vem cá, vamos se abraçar, eu sou teu médico, eu tô do teu lado, e a gente vai construir saúde juntos, dentro da tua realidade, do jeito que tu quer, botando tijolinho em cima de tijolinho. E daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 10 anos, a gente vai continuar falando de saúde e construindo saúde juntos. Independente de tu conseguir ou não conseguir executar uma ou outra coisa. Eu acho que aí a gente começa a falar de uma medicina que volta à medicina que os nossos professores aprenderam, né? Sim, também. Porque nem tudo a gente precisa jogar fora, né? Nossa, Pra sair da caixa. Talvez tenha que voltar um pouquinho, né? Exatamente. E é engraçado tu falar isso do peso, porque esses dias alguém me falou, mas daí tu tá acima do peso, mas quanto que tu queria ter de peso? Eu falei, um peso que coubesse nas roupas que estão no meu armário, porque atualmente, este peso que eu estou não cabe. Então, assim, a gente quase que não precisa ver um número. A gente vê outras coisas da vida da gente, né? E, assim, realmente me preocupa muito mais aquela mulher gestante que pode ser magra, mas ela não faz exercício, ela não se alimenta bem, né? Eu tenho paciente que eu penso, vários riscos. Jesus, eu tenho que suplementar tudo pra ela, porque assim, ela não come, ela não é saudável, né? Ela é desnutrida, né? Do ponto de vista de nutrição mesmo. Então, isso é mais, assim, impactante. Do que o peso exclusivamente, né? Do que várias pacientes gordas que eu já tive, que assim, Carol, assim, ó, eu sou gorda porque eu como o que é saudável, o que não é saudável também. Aí eu falo, então vamos fazer o esforço de não comer o não saudável agora, durante a gestação, porque o saudável pode. Essa paciente vai muito bem. Paciente vai muito bem. Acredito. Meu bem, o tempo voou, tu acredita? Já faz 1h15 que a gente tá aqui falando, eu nem vi o tempo passar, eu olhei agora pro relógio e dei um susto. Né? Carol, pra gente finalizar, eu queria muito que tu pudesse deixar uma mensagem aqui
Principalmente para as mulheres que estão aí passando pelas fases mais densas, eu acho, dessa etapa, né? Me parece que a gente fala aqui da gestação e desse puerpério, desse começo ali da vida de mãe em si, que eu percebo, né, pelas minhas experiências pessoais e profissionais, que para uma mulher, ou até para um pai que tá ali presente, para um homem que também compartilha dessa fase de fato, né, que tá ali presente, igual o teu marido, a gente sabe que tá ali de fato, né? Eu queria que tu pudesse deixar uma mensagem para essa galera, uma mensagem aqui de cuidado, de acolhimento, com esses desafios tantos que aparecem. Eu acho que se eu fosse falar para as mulheres, assim, muitas pessoas perguntam: a maternidade é tudo aquilo que tu esperava? Né? A maternidade é, de fato, sensacional? Eu falo, depois que eu fui mãe, eu entendo quem não quer ser mãe. Talvez não seja uma experiência para todo mundo, e a gente, enquanto sociedade, precisa também encarar isso. Mas para aquela pessoa que deseja esta vivência, é a vivência mais enriquecedora do mundo. Eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu sou mãe hoje. Em todos os aspectos, inclusive na minha saúde. E é um momento da minha vida. E vai passar. Então a gente precisa abraçar isso com todo o cuidado, com todo o conforto que esse momento merece também. Ok, se esteticamente não é minha melhor forma, né? Mas quando eu tô lá no parquinho, a minha filha não tá nem aí se eu não tô na minha melhor forma. Quando eu apareço na foto com ela de biquíni, ela vai ter uma foto da mãe dela de biquíni. Gordinha, não importa. Mas pior é se eu nunca tiver aquela foto de biquíni na praia com ela só porque eu acho que eu não tô perfeita naquele momento. Até porque daqui a 10 anos, talvez eu acho que agora eu estou melhor. Total. Então eu acho que a gente precisa entender isso e viver isso nessa fase. É muito rico ser mãe, é muito... te transforma mesmo, é tudo aquilo que eu imaginava e muito mais. E eu acho que eu me sinto muito completa com isso, muito nutrida com isso, né? Se é pra eu trazer uma palavra boa aí desse podcast. E eu acho que é isso, é a gente ser mais carinhoso, mais gentil com a gente. Respeitar esse processo, respeitar esse momento, né? E achar a gente da área da saúde que consiga respeitar isso junto com a gente e lutar por isso, né? Acho que é um dever de todos. Meu bem, muito obrigado pela tua presença. Vou te deixar de presente uma camiseta aqui do nosso podcast. Saúde Fora da Caixa é o nosso quadro de entrevistas. Tô muito feliz, hein? Presente de toda a nossa equipe aqui. Eu que nunca me encaixei na caixa, fico feliz de receber. Viu? Faz todo sentido, né? Adorei. Vou usar. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. De verdade, foi uma honra conversar contigo. Tenho certeza que em breve eu vou te chamar para outro episódio. Por favor, a honra foi a minha ser a primeira convidada. Então, boa. Sorte. De repente a gente combina de vir tu e o Chu juntos Perfeito. Ele vai adorar. Boa, show de bola. Gente, obrigado por ter acompanhado esse episódio número 1 do quadro Saúde Fora da Caixa, aqui do nosso podcast O Médico Além do Jaleco. A gente vai seguir com esse quadro sempre às sextas-feiras. A cada 15 dias a gente libera uma nova entrevista. Logo vem por aí a próxima. E fiquem atentos que sempre às segundas às 6 da manhã saem os episódios de Boca Aberta, o nosso outro quadro. A gente fica por aqui e até mais.